Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Prontos para mais uma aula de geografia? Sou a professora Drica. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Hoje vamos aprender sobre o conceito e a importância da cartografia. Você pode estar se perguntando: o que é a cartografia? Para que ela serve? E qual é a importância da cartografia? Bem, turma, a cartografia pode ser definida como a ciência e a arte dedicadas à confecção e ao estudo dos mapas, e também de outros produtos cartográficos, como por exemplo plantas, croquis e cartas. E o que são plantas? O que são croquis? E as cartas, o que são? O mapa é a representação do espaço geográfico visto de cima. Trata-se de uma representação plana e reduzida dos aspectos naturais e artificiais de toda a superfície terrestre, como por exemplo, o mapa mundi, ou de uma superfície definida por uma unidade político-administrativa, como por exemplo um país e um estado, ou ainda por uma unidade temática, como por exemplo, as áreas de proteção ambiental. Ou seja, em um mapa é possível representar diferentes lugares do planeta, partindo do particular, como nosso bairro, nossa cidade, e geral, como um país e um continente. O croquis é um desenho esquemático ou esboço feito à mão livre, dos principais elementos de uma paisagem. Em geral, o esboço é chamado de croquis quando apresenta o espaço visto de cima em visão vertical. Ou seja, croquis é um esboço de algum espaço, com o objetivo de fazer uma representação rápida e simples de algum lugar e de suas características. Já a planta é a representação plana e bem detalhada de uma máquina, de um imóvel como nossa casa, ou de parte de uma superfície da terra, como por exemplo, o seu bairro. A planta é uma das representações cartográficas mais utilizadas para projetos de engenharia ou arquitetura. Geralmente são utilizadas escalas grandes e dessa forma fornecem informações mais detalhadas. A planta é uma ferramenta muito utilizada para representar moradias em geral, além de bairros, parques e empreendimentos. E a carta é uma representação do espaço geográfico visto de cima. Trata-se de uma representação plana de uma porção pouco extensa da superfície terrestre, com detalhamento mediano dos aspectos naturais e artificiais presentes nessa área. Ou seja, são os desenhos da Terra, feitas a grande altura, de modo que todos os elementos de uma paisagem apareçam com igual nitidez. E esses elementos são representados por símbolos. Também há outras formas de representação do espaço geográfico, como o bloco-diagrama, que é a representação em 3 dimensões, ou seja, comprimento, largura e altura de parte da superfície da Terra com seus aspectos naturais e artificiais. E as maquetes, que são modelos em miniaturas de uma construção civil ou de uma parte restrita da superfície da Terra, representando seus aspectos naturais e artificiais. Você deve estar curioso para entender melhor e ver alguns exemplos, não é mesmo? Calma, daqui a pouco eu mostro, pois agora retornaremos para a importância da cartografia. Os primeiros mapas produzidos pela humanidade possuem milhares de anos, e as técnicas de produção têm se aperfeiçoado ao longo do tempo. Então, a cartografia é a ciência que se dedica à representação do espaço geográfico por meio do estudo, da análise e da confecção de cartas, mapas, croquis, plantas. Assim, todos estes produtos são resultados diretos da aplicação dos conhecimentos cartográficos. Essa ciência utiliza-se de uma série de técnicas para que seja possível a reprodução do espaço. A cartografia é associada à arte, emprestando dela algumas técnicas. Muitas utilidades podem ser atribuídas à cartografia e aos seus produtos. A primeira delas é a localização de um determinado referencial na superfície terrestre, desde áreas das mais extensas, como por exemplo continentes e países,
até pontos específicos de um determinado lugar, como por exemplo um bairro ou uma residência. Associado a isso, a cartografia serve ainda para a orientação no espaço e para auxiliar nos deslocamentos, o que é feito com a utilização de mapas e bússolas ou GPS. Por meio das técnicas cartográficas, cria-se uma série de produtos que nos auxiliam no estudo e compreensão de várias características do espaço físico, como por exemplo, relevo, hidrografia, climas, localização dos biomas, os tipos de solos e muito mais. A cartografia permite também a espacialização de informações geográficas úteis para a tomada de decisões na esfera política, para a gestão, planejamento e para o desenvolvimento de estratégias de caráter político, social ou econômico. Então, gostaram de conhecer um pouco sobre essa ciência e sua importância? Estão curiosos para ver alguns exemplos sobre o que estudamos hoje? Então vamos lá! Chegamos ao final de mais uma aula pessoal. Diante do que você aprendeu, que tal elaborar um croquis do seu percurso de casa até a escola? Ou uma planta da sua casa? Use sua criatividade, você consegue. Afinal, cartografia é uma arte. Obrigada a todos e até a próxima.